parou pra pensar, assim, na sensação de segurar um charuto premium, aquele aroma, sabe? A textura na mão. Mas, qual será a jornada por trás desse objeto de luxo todo? A Davidoff, por exemplo, né? É um nome que a gente associa logo à elegância desde 67. Só que, olha que curioso, desde 1990 a produção mesmo tá lá na República Dominicana. E é para lá que a gente vai, metaforicamente, claro, nossa conversa hoje vai mergulhar fundo no material que detalha uma visita exclusiva às instalações da Davidoff. Vamos seguir o caminho todo, da semente, literalmente, até a caixa final. É um jeito de espiar os bastidores, né? Ver como esses charutos tão famosos são feitos. Exatamente, a ideia é essa, desvendar esse processo que é, nossa, incrivelmente meticuloso. A gente quer entender a complexidade, a dedicação toda por trás. E até umas inovações que, olha, surpreendem. É uma jornada para sacar o que realmente significa ser premium nesse universo do tabaco. Ótimo. Então vamos começar pelo comecinho mesmo, semente e estufa. A escala de cara já, assim, impressiona. São 9 milhões de plantas por ano. E tudo em ambiente controlado, 52 estufas. E aí entra o ponto-chave que você mencionou, a genética. Não é qualquer semente, né? São híbridos exclusivos da Davidoff. E essa parte da genética é fascinante de verdade. Eles usam técnicas bem avançadas de hibridização. Pensam em gerações F1, F2, retrocruzamentos, tudo para conseguir características muito específicas na planta. Tipo o quê, por exemplo? Bom, uma das mais importantes é a esterilidade. Isso faz com que, primeiro, ninguém consiga replicar aquela genética, garante a propriedade intelectual dele, sabe? Segundo, assegura uma consistência maior de uma safra para outra. E terceiro, evita que plantas indesejadas acabem produzindo sementes lá no meio da fazenda. É um controle que começa no DNA mesmo. Uau! Controle total! E falando em controle, o plantio nessas estufas também é super preciso, pelo que vi. Usam só 0,3 gramas de sementes misturadas com cinza estéril, para semear de forma uniforme. Exato, é uma técnica para espalhar bem as sementinhas minúsculas. E as ferramentas? Algumas parecem bem simples, quase artesanais. E essa ideia das estufas foi uma inovação, né, do Henk Kellner, que reduziu a perda de mudas de 10% para menos de 1%. É uma diferença brutal. Gigantesca. E o cuidado continua no transplante, ainda dentro da estufa. Só as mudinhas mais fortes seguem adiante. E tem aquele detalhe curioso do leite cru nas luvas. Ah, sim, eu li isso, para proteger as raízes. Isso. A ideia é que forma uma película, algo assim, que protege as raízes do trauma de serem manuseadas. E tem mais. Eles podam as primeiras folhas, as não comerciais. Para quê? Para direcionar a energia da planta para o desenvolvimento das raízes. Raiz forte é crucial para plantas fixar bem lá no campo depois. Faz todo sentido. E a higiene super rigorosa, né? Proibido fumar, lavar os calçados. Protocolos rígidos, tudo para proteger as mudinhas. Bom, da estufa, a jornada continua para o campo aberto, lá em Santiago de los Caballeros. A Davidoff mapeou 15 zonas de cultivo diferentes na República Dominicana, cada uma com seu solo, suas características. Isso, cada uma contribui com algo diferente para o blend final. E o modelo de negócio com os agricultores locais é interessante. Pelo que entendi, a Davidoff banca a operação toda, né? Fertilizante, muda, até o galpão para curar o tabaco. E, em troca, claro, recebe o tabaco na qualidade que eles exigem. Uma relação ganha-ganha, parece. É um sistema de parceria bem estabelecido. Garante o suprimento e o padrão de qualidade. Estando lá no campo, é fundamental entender a planta. As folhas são diferentes dependendo da altura. São colhidas em etapas, os primings. Certo, começa com o volado na base. Isso, mais suave. Depois vem o seco e o viso no meio. E lá no topo o ligeiro. Essa é a folha mais forte, mais rica em óleos e nicotina. É a que dá potência para o charuto. E aqui tem outra inovação do Kellner, né? Ele dividiu o seco tradicional em seco e viso. Exatamente. Pode parecer um detalhe bobo, mas isso deu para eles um controle muito mais fino sobre a força e a consistência do tabaco.
Foi essencial para criar e manter o perfil de charutos mais suaves, mais elegantes, como o Davidoff número 2, por exemplo. A posição da folha na planta define a força, e para o consumidor fiel a consistência é tudo, né? Totalmente. Você quer comprar aquele charuto e ter a mesma experiência. E essa questão de adaptar o blend conforme a safra. Quer dizer, se um ano tem mais sol, o tabaco fica mais forte e eles ajustam a receita. Como funciona isso? Isso mesmo. Anos mais ensolarados tendem a produzir folhas com mais óleos, mais nicotina, ou seja, mais fortes. Anos mais nublados ou chuvosos, o contrário. E é aí que entra um dos maiores segredos, vamos dizer assim, da Davidoff, o inventário estratégico deles. Ah, o estoque gigante. Exato. Estamos falando de mais de 5 anos de tabaco estocado. Funciona como uma biblioteca de sabores e intensidades. Permite que eles misturem tabacos de diferentes anos, de diferentes safras, para compensar essas variações anuais e manter o blend consistente. Aquele sabor que o consumidor espera. É muito parecido com o que as casas de champanhe fazem com os vinhos base e de reserva. É a garantia do premium. Entendi. É a segurança da consistência. E como é que os agricultores sabem a hora exata de colher cada folha? Deve ter sinais, né? Tem sim, são 3 sinais principais. Primeiro, a cor. O vestido da folha, como eles chamam, muda. Aquele verde intenso vai ficando mais pálido, amarelado. Segundo, o ângulo. A folha começa a inclinar para baixo, tipo uma reverência para o solo. Uma reverência, gostei. É. E terceiro, o som. Se você tentar quebrar a base do talo da folha madura, ela faz um crack característico. É o sinal de que ela está pronta para soltar. Claro que tudo isso lidando com o clima, né? Anos secos precisam de irrigação super controlada. Usam poços, canais, às vezes até fertilizante na água, a fertirrigação. Anos úmidos trazem outros desafios. Tipo as pragas e doenças que o material cita. Mosaico do tomateiro nos anos secos, mofo azul nos úmidos. Como eles lidam com isso na prática? É uma combinação de táticas. Primeiro, usam variedades que já foram desenvolvidas para serem mais resistentes a certas doenças. Segundo, se uma planta mostra sinal de infecção, ela é removida imediatamente para não espalhar. Terceiro, fazem um manejo cuidadoso da água e da ventilação, especialmente para evitar fungos como o mofo azul em épocas úmidas. E tem a estratégia de plantar em etapas, né? Isso, muito inteligente. Dividem a área em lotes e plantam em 3 fases, com intervalo de 20 e 30 dias entre elas. Isso dilui o risco. Se vier uma chuva forte demais ou uma praga atacar, não pega a fazenda inteira de uma vez só. Uma parte da colheita vai estar num estágio diferente, talvez mais resistente naquele momento. É um gerenciamento de risco constante, então. Ok, folhas colhidas com todo esse cuidado, para onde elas vão agora? Aí elas seguem para o galpão de cura, a famosa casa de tabaco. O lugar onde as folhas são costuradas em pares, verso com verso, para não grudarem, e penduradas naquelas varas de bambu, os cujis. Ficam lá uns 45 dias, né? Essa costura em pares é para deixar o ar circular, imagino. E nesses 45 dias, acontecem transformações químicas e físicas enormes. A cor vai mudando, do verde para o amarelo e depois para vários tons de marrom. A umidade, que começa lá em cima, uns 85%, vai caindo devagarinho. E essa secagem tem que ser controlada. Por quê? O que acontece se secar rápido demais? Se for rápido demais, a clorofila não se decompõe direito. O resultado é uma folha que fica verde, como as usadas nas capas candela. É um processo diferente para um produto diferente. No galpão de cura tradicional, a lentidão é chave. E eles ainda rotacionam as varas dentro do galpão. Tipo um FIFO, first in, first out. Isso, mas também considerando a posição. Geralmente é mais quente e seco lá no alto do galpão. Então as folhas que estão lá há mais tempo, ou as que precisam secar mais devagar, podem ir para baixo e vice-versa. O controle da umidade é bem rústico, mas eficaz. Abrem e fecham janelas, portas, jogam água no chão de terra para aumentar a umidade, ou se ficar muito frio e úmido, usam até uns aquecedores a carvão. Interessante. E depois desses 45 dias de cura, tá pronto o tabaco? Curado sim, mas ainda não refinado. Agora vem a etapa da fermentação. As folhas curadas vão para outro armazém.
Lá, elas são empilhadas naqueles montes enormes, os pilones. Cada um pode ter, tipo, 1.800 quilos de tabaco. O material que a gente viu falava de um pilão de capote, o binder, da região de Yamasá. E a ciência aqui é até simples, na teoria. Peso plus umidade igual a calor. O próprio peso do tabaco empilhado, junto com a umidade que ainda resta nas folhas, gera calor lá no meio do pilão. E esse calor dá o start na fermentação. E como eles controlam isso? Monitoramento constante. Usam termômetros compridos para medir a temperatura bem no centro do pilão. Quando chega num certo ponto, que varia dependendo do tipo de folha e da etapa da fermentação, o pilão inteiro tem que ser desmontado e remontado. As folhas de dentro vão para fora, as de cima vão para baixo. E no exemplo que a gente viu, fizeram isso 11 vezes. É um trabalho braçal imenso. O material dizia que leva 4 pessoas umas 4 horas só para virar um pilão desses. É um esforço tremendo, mas é essencial. O objetivo da fermentação é fazer o tabaco suar, eliminar componentes que a gente não quer na fumaça final. Amônia, excesso de nicotina, alguns carboidratos, proteínas. Também reduz a acidez. O resultado é um tabaco com sabor e aroma mais complexos, mais refinados e, principalmente, uma fumaça mais suave, menos áspera na garganta. E se a umidade cair muito e a fermentação parar? Eles têm uma solução para isso também. Uma sala especial, tipo uma sauna úmida, onde eles podem colocar o tabaco para reidratar um pouco e reativar o processo. O fim da fermentação é quando a temperatura no pilão se estabiliza, não sobe mais mesmo depois de virar. E claro, eles fazem testes de fumo para confirmar. O tempo total varia muito. Ligeiro, por ser mais grosso e forte, fermenta mais tempo. Pode levar de 6 meses a 2 anos. Seco e volado, menos tempo. 2 anos só fermentando? É muito tempo. Ok, fermentou. E agora? Armazém de envelhecimento, certo? A descrição é quase cinematográfica, é tipo a cena final de Caçadores da Arca Perdida. Imagino prateleiras e prateleiras de tabaco. Exato. Milhões de quilos de tabaco estocados. E o valor ali é altíssimo. O exemplo da Capa Conecta do Equador, mais de $50 a libra. Dá uma ideia. Esse estoque imenso é, como falamos, a tal arma secreta para consistência. É o que permite a Davidoff entregar aquele blend assinatura, ano após ano, mesmo com variações de safra. E o tempo de envelhecimento varia também, né? O miolo, o filler envelhece mais? Geralmente sim. O miolo pode envelhecer por muitos anos. Capa wrapper e capote binder, normalmente menos tempo, mas ainda assim um período considerável. E mesmo depois de envelhecer, ainda tem mais seleção. O processo não acaba nunca. Parece que não. E a seleção fica ainda mais detalhada. Tem o departamento de textura, que é bem interessante. Outra ideia do Hank Kellner. Depois da fermentação e do envelhecimento, o tabaco passa por uma reclassificação feita só pelo tato. Pelo tato? Como assim? Mulheres especializadas tocam as folhas para avaliar a textura, a oleosidade e a espessura. A lógica é que a textura pode mudar com a fermentação e o envelhecimento, e ela seria um indicador melhor da força e do potencial da folha do que só a cor. A cor pode até enganar, sabe? Mas o toque revela mais. Que incrível! E depois dessa seleção pelo toque? Vem a retirada dos veios, o despalhilo. Para o miolo, filler, eles tiram manualmente metade do veio central da folha, com muito cuidado. Já para o capote e para a capa, geralmente é um processo mecanizado, que tira o veio inteiro e mais um pouco, reduzindo uns 30% do peso da folha. E aí sim vem a seleção de capas, a última classificação das folhas que vão vestir o charuto. Aquela dos 50 tons de marrom. Exatamente. Elas são separadas meticulosamente por tamanho e cor. É um trabalho que exige muita paciência e um olho treinado para perceber diferenças mínimas de tonalidade. Historicamente, mulheres fazem esse trabalho. E eles contam que antigamente tinha preferência regional, né? Americanos gostavam de capas mais escuras, os maduros, europeus preferiam as mais claras. Claro. Hoje em dia, a Davidoff já define as faixas de cor para cada linha de charuto para ter um padrão. É um nível de detalhe que... Nossa. E depois disso tudo, finalmente as folhas vão virar charuto? Quase. Antes, elas passam pelo departamento de mistura, a liga. É onde as receitas, os blends são montados.
Quantidades exatas de cada tipo de tabaco de miolo e capote são pesadas, seguindo a receita daquele charuto específico. O material citou o Arblanc, com tabacos do Brasil e da Dominicana. Essas porções são colocadas em saco. E cada saco vai para um torcedor? Isso. E tem um controle de qualidade embutido aí. O peso total do saco e o número de charutos que o torcedor tem que fazer com aquele material já estão definidos. Se ele fizer menos charutos, usou tabaco demais em cada um. Se fizer mais, usou de menos. É um jeito de garantir a quantidade certa de tabaco por charuto. Ah, entendi. Um controle pelo processo. E aí sim a hora da mágica. A confecção. A arte final. E é feita em dupla. Primeiro, o bom cheiro. O Júlio Martinez, no exemplo. Ele monta o boneco, o bunch, que é o miolo enrolado no capote. Ele pega as folhas do miolo Olor, Piloto, San Vincent e posiciona mais forte, o ligeiro, bem no centro, para a queima ser melhor. Ele usa uma dobra tipo sanfona, accordion, para criar canais de ar, para o fluxo ser bom. Aí ele usa uma maquininha simples, a Lieberman, para prensar um pouco, e depois o boneco vai para um molde de madeira. Fica 1 hora, vira 90 graus, mais 30 minutos, para pegar o formato certinho. Entendi. E depois do buncheiro? Entra o torcedor. O Nacho, no exemplo, ele pega esse boneco já prensado e aplica a capa, a wrapper. No caso, uma Connecticut do Equador. Ele usa a ferramenta tradicional, a chaveta, ou aquele cortador de pizza que eles mencionaram que parece ser mais rápido e faz cortes mais limpos. Ele estica a capa com cuidado, tira qualquer veio que esteja saltado demais e faz a cabeça do charuto, a perilha, com um pedacinho de capa enrolado, a bandeira, usando uma cola vegetal sem gosto e sem cheiro. E o controle de qualidade nesse ponto deve ser intenso, imagino. Principalmente para um Davidoff. Muito intenso. São umas 7 checagens logo depois que o charuto fica pronto. Peso, comprimento, diâmetro, ring gauge, como está o fluxo de ar quando puxa, a aparência geral. Mas mesmo assim, a taxa de rejeição é mínima, menos de 1%. Menos de 1%. Como? Experiência. Para torcer um charuto da linha principal da Davidoff, o cara tem que ter no mínimo 10 anos de casa. O Henk Kellner sempre falou isso. A cultura da qualidade, a paixão pelo trabalho, valem mais que só controle. Lealdade, orgulho, são palavras importantes lá. 10 anos de experiência mínima. Isso realmente mostra o nível do artesanato. Mas o charuto ainda não está pronto para ir para a loja, né? Ainda não. Depois de torcido, ele passa por mais uma seleção de cor. Agora é para garantir que todos os charutos de uma mesma caixa, geralmente 25, tenham exatamente o mesmo tom de capa. É um trabalho visual, de paciência. Depois disso vem um anilhamento. A aplicação da anilha, da banda. Isso. Colocam manualmente, no lado mais bonito da capa, onde tem menos veios. São 70 mil charutos anilhados por dia. E a anilha tem informações. O logo, Geneva, o nome da linha, Signature, Discovery. Às vezes a cor indica a série. Laranja para a linha Nicarágua, vermelho para Yamassá. E o celofane. Muita gente pergunta sobre ele. Para que serve? É plástico? Boa pergunta. Não é plástico, é celulose, vem da madeira. Por isso ele é poroso, deixa o charuto respirar, trocar a umidade, ainda que devagar. Ele tem várias funções. Protege o pé do charuto de quebrar no transporte, eles estimam que reduz 7% das quebras. Ajuda a manter a umidade por mais tempo se o charuto fica fora do umidor. Concentra um pouco os aromas com o tempo, por isso fica amarelado às vezes. E, importante, evita que os aromas de charutos diferentes se misturem se estiverem guardados juntos. Entendi. Proteção e preservação. E qual a última etapa antes de chegar na gente? Antes de ir para a caixa final, os charutos descansam de 1 a 2 meses numa sala com umidade controlada. Isso é para a umidade interna se equilibrar entre os diferentes tabacos do blend, miolo, capote e capa. Depois desse descanso, são embalados nas caixas e vão para os centros de distribuição Flórida, Alemanha, Suíça. E aí vem um detalhe final que é surpreendente. Que é? Durante o transporte para esses centros, os charutos são congelados a menos 4 graus Celsius. Congelados? Charutos congelados? Por quê? Para matar qualquer chance de ter ovos do besouro do tabaco, o Lasioderma sericorni. É a maior praga para charuto guardado.
Se o ovo eclodir, a larva sai comendo o charuto por dentro. O congelamento é a garantia final de que isso não vai acontecer. Chegando no destino, eles descongelam devagar, de forma controlada, antes de irem para as lojas. Que jornada! Do começo ao fim, impressionante. Vamos só recapitular isso tudo? Perspectiva é maluca. Do momento que o charuto sai da fábrica, lá na Dominicana, até chegar na mão de quem vai fumar, pode levar uns 4, 5 meses. Mas o tabaco ali dentro, esse tabaco tem, em média, 5 anos de idade, desde a colheita até estar pronto. E pode ter tabaco de até 13 anos em alguns blends especiais. E as mãos que tocam nele? Mais de 300 mãos tocam cada folha, ao longo de umas 170 etapas de processo. Mais de 200 pontos de controle de qualidade. E tudo isso feito por umas 1.500 pessoas trabalhando todo dia só na operação da Davidoff na República Dominicana. Realmente uma odisseia. Justifica o nome, a fama. Fica claro o esforço, quase uma obsessão mesmo, por trás de um único charuto Davidoff. É uma mistura de tradição artesanal profunda, com inovação constante, como a gente viu com o Kellner, e muita ciência aplicada. Totalmente. E pensando em tudo isso, sabe? Desde o controle genético lá na semente, passando pelo solo que eles escolhem ou influenciam com as parcerias, a cura controlada, a fermentação específica, a mistura de safras no envelhecimento. Fica uma reflexão, né? O quanto da experiência final que a gente tem ao fumar um charuto desses é de fato o resultado da natureza, do terroir, do clima daquele ano. E o quanto é fruto desse cultivo intencional, desse design, desse artesanato super controlado na empresa. Onde que a natureza termina e a mão humana começa a definir o produto final. É algo para se pensar, essa dança entre o natural e o artifício.